Olá, queridos, muito boa tarde, né? Tô gravando esse vídeo rapidinho para passar uma mensagem para vocês, tá? A mensagem de hoje é rumo à maturidade, que tá escrita em Gálatas, capítulo 4, versículo 1 e 2. Portanto, pensem da seguinte forma: enquanto não atingir a idade adequada, o herdeiro não está numa posição muito melhor que a de um escravo, apesar de ser dono de todos os seus bens. Deve obedecer a seus tutores e administradores até a idade determinada por seu pai. Nossa, esse versículo é demais, essa passagem é demais, né? Às vezes a gente se pega meio ansioso, né? Querendo logo conquistar alguma coisa, querendo logo alcançar. Às vezes até no seu ministério cristão mesmo, você tá passando por uma situação, né, de que você queria logo sair dessa situação, queria logo alcançar o teu propósito, né, receber aquele chamado, sair pregar, sair cumprir missão, né, ou então até em outra diversa situação da sua vida. Mas olha só que interessante, a gente vê muito exemplo de um pai e de um filho, por exemplo. Nós que somos filhos, nós somos herdeiros dos nossos pais, dos nossos familiares. Só que enquanto a gente não tiver uma idade determinada, a gente não tem direito a essa herança, né? Então, o que difere a gente do escravo, ou seja, o que difere a gente de uma pessoa estranha, né? A gente tem o direito, mas a gente não tem acesso, por enquanto, por conta da nossa idade, por conta que não chegou esse tempo determinado. É o mesmo, por exemplo, de uma criança que pede um brinquedo pro pai, um presente pro pai, e o pai ele não dá, porque por amor ele sabe que não convém dar aquilo pra criança naquele horário, naquele momento, porque talvez ela não vai usar, talvez não seja apropriado para a idade dela, ou talvez ela não precise, né? Então aí, por amor, o pai ele poupa a criança e ele não dá, e só depois que a gente vai entender por que a gente não tinha não teve acesso àquilo, aquele brinquedo, aquele presente naquele momento, né? Assim somos nós também com as coisas de Deus, né? De repente você tem um chamado, um propósito, você quer alcançar muito algo na sua vida, seja espiritual, seja material, física, e você não consegue, você tá tendo dificuldade, você tá tendo coisas que te impedem, né? Coisas que são empecilho, né, na sua vida. E assim, a palavra fala que ainda não é o tempo determinado. Então, se nós não estamos tendo acesso, principalmente quando se trata de algo espiritual, quando o seu propósito é grande, quando você quer ser aquele de missões, quer ser grande, quer ser famoso, sei lá, e reconhecido, até mesmo para você discipular uma única pessoa, você tem que estar em dia com Deus, você tem que ter seu crescimento espiritual tem que estar em constância, né? Então, assim, a gente vai alcançar e conseguir quando chegarmos lá, quando a gente concluir. E todo esse processo, ele é aprendizado, porque a vida é um processo, né? A vida é um caminho que a gente vai indo, vai indo, vai indo, não tem volta, o tempo não volta, o tempo só vai. Então, a diferença que faz a nossa vida é o presente, o que nós fazemos hoje, né? E é isso que vai apontar se nós estamos cada vez mais próximo da nossa promessa, se nós estamos indo cada vez mais perto do nosso chamado, daquilo que a gente tem para viver, é as nossas ações e atitudes, né? Então a mensagem de hoje é essa para vocês. Que vocês não venham desanimar, que vocês venham permanecer em constante conhecimento, em constante busca de conhecimento, de aprendizado, porque as tribulações elas vêm e elas são para nos testarem, são para nos deixarem mais firmes e fazer a gente perseverar. Porque um exemplo que eu tenho tido até de mim mesmo eu muitas das vezes eu tenho dificuldade em orar todo dia, em ler a Bíblia todo dia, em buscar a Deus todos os dias. E vai acontecendo muitas coisas no meu dia a dia que eu acabo às vezes até deixando de lado, né? É um exemplo clássico que eu creio que acontece com mais pessoas também, mas comigo isso acontece. E eu tenho aprendido que eu tenho muita vontade assim de crescer ministerialmente, né, um chamado de viver grandes coisas, assim, operar grandes milagres, sabe, fazer grandes coisas para Deus e por Deus. Só que como é que eu vou querer fazer tudo isso se eu não tô no tempo determinado?
se eu não tô na idade determinada. E o que seria isso? Se eu não tenho a constância que eu preciso ter, se eu não sou fiel a Deus como eu deveria ser, entende? Então, como que eu quero alcançar grandes coisas se eu não estou preparada para elas? Né? Então, quando eu chegar lá sem esse preparo, eu posso me afundar, eu posso cair. Então, é isso que Deus tem trabalhado muito no meu coração, né? Essa questão de não se apressar pela próxima etapa, ou seja, não se apresse pelo resultado, né? Não se apresse para que aconteça logo o resultado, para que você chegue logo no resultado, né? Naquilo que você quer viver, naquilo que você quer fazer, mas se apresse em aprender e chegar mais próximo do resultado, né? Tem uma leve diferença aí. Uma coisa é você ficar ansioso, você querer que algo aconteça, que isso aconteça, isso aconteça. Mas você, pô, você está se preparando para esse algo acontecer? Quando acontecer, você vai estar preparada, né? Então fica aí essa mensagem. Que Deus abençoe vocês. Um excelente término de dia. E que Deus esteja sempre conosco. Amém. Tchau.